o Sérgio trouxe uma frase que eu achei muito, eu fiquei curiosa para saber mais, na verdade, que é: as novas formas de trabalhar descortinam o que está em jogo em nossas escolhas pessoais e profissionais. E a Cami trouxe uma frase que é a seguinte: não existe fórmula, destaque, caixa alta, não existe fórmula, pessoal, nas novas formas de trabalhar, mas a empatia é a primeira regra do jogo. Então, eu queria começar essa conversa pedindo para vocês falarem um pouco mais sobre isso e pegar o gancho aí também de como vocês estão vivendo esse momento, como tem sido para vocês experimentar essas novas formas de trabalhar. Muito bom. Quer começar, Sérgio? Não, vai você, Berté. Então tá. Isso é só na primeira, depois vocês vão estar aí, tipo, não, eu falo, é só na Tá todo primeira. mundo puxando, então tá. Bom, eu fui ativamente presente aqui. Opa, porque eu acho que tá barulhinho aqui, peraí. Então, acho que fechou. Boa. Bom, eu fui ativamente presente no processo de trazer novas formas de contratos mesmo, né, aqui na Nexa Resources. A gente é uma empresa do Grupo Votorantim. Inclusive, a minha musa inspiradora está aqui, que é a Nilma, que eu admiro muito. No comecinho da minha carreira, ela trabalhava aqui no Grupo Votorantim, e eu lembro muito dela. E a gente, né, se colocou nesse lugar de repensar, mesmo como uma empresa super tradicional, qual seria nosso novo formato. A gente é uma empresa que tem pessoas espalhadas em vários lugares do Brasil, da América Latina, e alguns escritórios, um escritório na Europa e um nos Estados Unidos. Então, a gente já vivia um pouco dessa dinâmica, onde cada um estava num lugar, né? Eu tinha pessoas do meu time que ficavam no Peru, pessoas que ficavam em Luxemburgo. Então, eu já vivia um pouco dessa dinâmica. Quando a gente começou a trazer o olhar do teletrabalho de forma como uma possibilidade real para nós, foi um Deus nos acuda, assim. Ai, mas a operação, o que a operação vai achar? Ai, porque quem está não sei aonde, quem está não sei aonde. Então, o debate para a gente poder pensar que um modelo único, na verdade, não atende mais a todas as necessidades, foi a base essencial para a gente ter coragem de começar a trazer novas possibilidades. E um segundo fator que eu acho que foi muito importante para nós foi a questão da diversidade e inclusão e que a gente chama aqui de pluralidade, né? A gente começou a trabalhar isso muito forte, começou a trazer pessoas diferentes, começou a trazer, por exemplo, a gente fez um programa de trainee para pessoas com deficiência, onde nem todo mundo estava em São Paulo. Então, esse movimento também apoiou a gente a ter um pouquinho mais de coragem, né? Ainda estamos testando, porque agora que o escritório voltou, inclusive eu estou aqui, e eu estou aqui para mostrar para vocês que não tem ninguém no escritório. Eu estou aqui sozinha, praticamente. Porque a gente realmente deixou em São Paulo e nos escritórios corporativos, principalmente, em algumas unidades, essa possibilidade. E aí, para passar para o Sérgio, eu vou contar um pouquinho da minha escolha pessoal, né? Porque quando eu comecei a me aprofundar nesse tema, eu comecei a perceber a minha dificuldade também em lidar com o time à distância. O meu time mesmo falava que às vezes eu priorizava um pouco quem estava do meu lado e menos quem estava longe, porque é muito natural e a gente faz isso, né? Quando a pandemia chegou, elas falaram: o pessoal do Peru falou para mim, eu me sinto mais incluso, porque agora todo mundo está longe, não sou só eu que estou longe, né? E aí eu tomei a decisão pessoal, como a Camila falou, de fazer o Next em Qualquer Lugar, que é o nome do nosso programa, por 6 meses. Então, eu fui fazer uma imersão acadêmica, profissional e pessoal, e fiquei 6 meses realmente fora, em outro fuso horário, completamente é, assim, imersa nessa possibilidade de fazer um trabalho de qualquer lugar. E eu fui para os lugares mais assim, estranhos que vocês podem imaginar que alguém já trabalhou, eu me joguei para ir. E eu acho que essa experiência também agregou muito para mim, pessoalmente, na minha maturidade enquanto profissional, na minha capacidade de ser líder, porque eu tive que organizar muito mais minha rotina, aumentar meu elo de confiança com o time. Então, essa é um pouquinho da minha experiência pessoal que eu posso falar mais depois, mas com certeza o trabalho híbrido e o teletrabalho, enfim, em qualquer lugar que a gente vem vivendo hoje, ele tem muitas camadas, e por isso que eu falo muito da empatia, né? Cada pessoa vai estar no momento e o momento amanhã pode ser diferente do que era hoje. E esse dinamismo faz com que a gente tenha que ter flexibilidade todo o tempo. E acho
que nem todo mundo lida bem com isso, com a incerteza. Nós não lidamos bem com a incerteza o tempo inteiro, né? Mesmo depois de um estresse total da incerteza como a gente viveu nos últimos 2 anos. Ainda assim, acho que a gente fica buscando o momento da segurança. Então, se colocar nesse lugar de estar na incerteza a maior parte do tempo é bem desafiador, mas também acho que não tem como voltar mais atrás. Então, essa é um pouquinho da minha experiência, e por isso que a frase faz tanto sentido para mim. Bom, vamos lá. Bom dia a todo mundo. Muita gente importante aqui que eu conheço. Uma alegria aqui, é um grupo pequeno. Acho que talvez a gente consiga ter até uma boa interação. Só que quem chegou atrasado não ouviu a abertura da Camila. Você pode repetir, Camila, por favor, para ficar gravado? Você não estava gravando. Que não estava gravado, inclusive. Eu precisava mostrar para minha mãe. Não, a Camila foi muito generosa na abertura, contando como a gente conheceu e como foi a nossa interação. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Que a gente está aqui para, ou eu estou aqui pelo menos, né, para contribuir com o desenvolvimento das pessoas, dos RHs, aí das empresas, mas sempre visando um impacto de maior alcance, né, um impacto social, com melhores pessoas, para um mundo melhor. Eu acho que o mundo tem um potencial que nem imagina que tem, e se a gente ajudar a pessoa a realizar um potencial inimaginável por ela, a gente constrói coisas melhores. Então, quando veio todas essas novas oportunidades de trabalhar, eu vi que as pessoas precisavam entender bem o que elas fazem, como elas fazem, por que elas fazem e com quem elas fazem. Então, o que eu faço, né? O que eu faço, como eu faço, com quem eu faço, são questões muito importantes para a gente refletir e fazer as nossas escolhas. Porque não adianta eu ir trabalhar ou ficar trabalhando remoto, se aquilo não tem significado para mim. Eu uso a palavra significado porque eu gosto mais dela do que a palavra propósito. Eu acho que a palavra propósito é super importante e tem a ver com grandes questões, pelo menos no meu vocabulário, e a palavra significado tem a ver mais com as coisas que fazem sentido para mim. E é bacana quando o que tem significado para mim tem um propósito maior. Mas voltando, né? Primeiro, né, o que eu faço? Tem profissões, se eu sou um operador de máquina, não tenho a escolha de trabalhar remoto. Se eu sou um vendedor de campo, não tenho essa escolha também. Então, o que eu faço já define as opções que eu posso ter, né? Se eu sou médico, eu vou fazer um estilo, posso até ter medicina, mas eu tenho que ir no hospital. Quer dizer, o que eu faço interfere bastante. Então, minha qualificação é um determinante das escolhas que eu posso ter. Como eu faço, né? Eu posso fazer isso com flexibilidade, com autonomia, inovando, que é uma coisa que todo mundo busca muito, né? Eu posso fazer seguindo as ordens de alguém que eu posso preferir ter alguém me mandando e eu escolhendo o que fazer. Então, o que eu faço, como eu faço, por que eu faço, o meu significado, o meu propósito e com quem. Porque não dá para a gente não interagir, não dá para a gente conviver, não dá para a gente poder trocar. E essa troca ela não pode ser uma troca estruturada só. A troca inesperada é a troca mais rica que tem. Então, quando eu sou professor e a Camila e eu, a gente tem uma interação, é um tipo de interação. Depois que a gente vira amigo, é outra interação. E qual que vocês acham que tem mais espaço para a explosão de ideias, de inovação e construção e apoio? Não estruturado. Presencial ou não, né? Mas é aquela livre de relação comando e controle. Então, como eu estou indo muito longe nessa conversa, eu queria dizer assim, para a maioria das pessoas que estão nessa sala, esse momento atual trouxe para nós a opção de escolher o que a gente quer fazer, com quem fazer, por que fazer e por que fazer.
porque a gente precisa entender que somos adultos e que a gente não está passando pela catraca de uma empresa para receber ordem de ninguém. A gente está lá para construir algo maior. Então, quando eu digo que esse momento traz essa oportunidade, a gente tem que passar por uma reflexão profunda e conhecer a si mesmo de uma forma melhor do que antes, para poder fazer escolhas refletidas, boas escolhas, que tenham significado, que te possibilitem trabalhar com as pessoas com quem você quer, aonde você quer, para o que você quer. Eu não sei se eu fui muito enrolado, ou se eu viajei na maionese, mas a ideia é assim, né? Esse novo momento é o momento da gente se autorizar, da gente protagonizar a nossa vida. Principalmente nós que temos escolhas que possibilitam trabalhar aqui ou ali, ou presencialmente ou remotamente. Então, para aquecer, eu queria rolar essa bola aí. Acho que essa grande reflexão, né, que você chamou de viagem, né, não sei se eu viajei muito, faz parte desse momento de lidar com a incerteza, como a Camila falou, né, é um momento da gente realmente, de elaboração, né, sobre o que está acontecendo, porque não está acontecendo só com as organizações, está acontecendo com a gente, né, então eu escuto você, Sérgio, como um convite para a gente fazer um mergulho interno, né, como é que o que é importante para mim, o significado que eu dou para o trabalho, está conectado com esse mundo corporativo, né, onde eu estou inserido, enfim, na minha profissão. Então, eu acho que é um convite a esse mergulho individual, interno, mas a gente sabe também, né, que tem também o relacional da coisa. Então, se eu sou um líder, eu tenho um time, se eu faço parte de um grupo de trabalho, eu também tenho que interagir. E tem a parte sistêmica, que é, então, como é que a própria organização, as organizações, né? E aí, claro, você precisa dar exemplo de um médico, tal, que não é necessariamente um mundo corporativo, mas como é que essas comunidades, essas organizações, né, seja qual ela qual for, se preparam para a gente também navegar melhor nesse momento de incertezas, né? Eu acho que dúvida, incerteza é uma palavra muito forte, né, nesse momento. E aí, vamos começar a pescar, parece que apareceu Quando aqui... você vai pescando aí, assim, a gente tem uma oportunidade única, pessoal, para desapegar de trabalho, pessoas e locais que não estão alinhados com o nosso significado, do que traz significado para a gente. Então, essa oportunidade está aí colocada para nós, privilegiados nesse momento. Pescou aí, Camila? Tem uma aqui, a Camila Camargo, que já vem participando. Cami, obrigada por nos prestigiar já dos últimos eventos também. Muito legal ter você de novo aqui. Como o top management das empresas tem percebido a flexibilidade do trabalho anywhere, né, de qualquer lugar, e como isso é influenciado pela cultura organizacional. Muito bom. Eu tenho uma boa experiência desse tema, posso compartilhar. Bom, a gente é uma empresa de capital aberto, então a gente tem um conselho, né? Nosso conselho é bem... eles divergem na opinião sobre o tema. Então, o nosso conselho em específico, alguns acham que a gente pode perder a cultura pela distância, né? Por as pessoas estarem dispersas aí, cada uma em um lugar. Em compensação, o nosso top management, eles são a favor, porque eles estão mais próximos da nossa realidade aqui. Claro, a cultura ela não se mantém sozinha, você tem que ter intenção para que ela seja viva. E eu acho que está aí a grande diferença para nós aqui nesse último ano. A gente já vinha passando por uma transformação cultural em 2019, e aí veio a pandemia. Em 20, a transformação foi super importante para nós para manter os resultados. E aí, quando a gente escolheu fazer o teletrabalho, fazer essa decisão, a gente colocou mais intenção ainda nas ações de cultura. Então, a gente fez mais ações de engajamento, fez mais experiências à distância, trazendo metodologias ágeis, algumas experiências com
consultorias para poder fortalecer os times. A gente formou as nossas BPs para também trazerem ações entre os times para manter a conexão. E a nossa sensação já era de muita conexão da cultura, e a gente aplicou a nossa pesquisa de saúde organizacional aqui, e o resultado foi muito positivo. Foi o melhor resultado que a gente já teve na história da companhia. Então, apesar das pessoas terem a saudade, né, a gente tem resultados que validam que é um bom caminho. Agora, o que a gente está pensando é como que a gente coloca as pessoas que também querem ter a experiência no escritório e se sentirem confortáveis para isso, para também não ficar o polo oposto, né? É igual o dress code, agora todo mundo vem com a roupa que quer e quem gosta de usar uma roupa mais tradicional se sente mal por isso. Então, aqui numa perspectiva ainda maior, é como a gente coloca a possibilidade de quem também quer estar aqui, de ter essa liberdade, mas não frear quem não quer estar. Então, por isso que a gente investiu em tecnologia e investiu em intenção para garantir metodologias que ajudem os times a se conectarem. Mas foi um processo, tá? Até hoje a gente vai lá discutir no board quais são as nossas práticas para justificar o teletrabalho. Então, eu sou especialista, eu posso falar para você que a cada 3 meses eu tenho que ir lá explicar quais são os resultados, por que a gente acha que ainda vale a pena e a percepção das pessoas, sempre baseada em dados, porque se a gente faz só no feeling também, a gente toma contrapartida, né? Então, esse é um pouquinho da nossa experiência. Ainda assim, a gente acha que o esforço vale a pena, porque a percepção das pessoas é muito positiva. Não sei se o Sérgio quiser construir um pouco em cima disso. A gente pode bater essa bola de construir em cima ou puxar uma outra pergunta. Então, puxo mais uma aqui. Pergunta, que aí a gente vai juntando tudo e aí as pessoas Vamos juntando tudo. As pessoas podem falar, Camila? Olha, a gente está com um grupo pequeno, então talvez a gente possa abrir o microfone também. É isso, eu acho que podemos ir por esse caminho. Márcia, você tem uma pergunta aqui, aí se você quiser abrir o microfone então e contar para a gente. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu imagino que, eu percebo, né, que as empresas não sabem muito bem o final dessa história, nem se tem final, né, que a gente vive no mundo de mudança, e as mudanças nos modelos organizacionais também estão refletindo o movimento que a gente vive de mudança, né. Agora, o que eu penso é que talvez esteja acontecendo parte das pessoas que não querem voltar para o ambiente corporativo, que estão sofrendo pela volta, que estão criando esse movimento, né, de saída das empresas, que é um movimento global, de deixar os ambientes de trabalho. Eu fico pensando se isso não é também um efeito momentâneo de disrupção de um novo cenário, porque primeiro precisamos nos afastar do ambiente corporativo e nos deparamos com uma nova rotina que foi caótica. Nos acostumamos com uma nova rotina e agora a gente está sendo sugerido a modificar essa nova rotina e deixar para trás coisas que foram conquistadas nesses 2 anos. Então, a minha pergunta é, na visão de vocês, será que ainda é um desconforto real, que reflete uma realidade de preferência, ou é um movimento temporário de mudança, de desconforto, uma nova mudança que está se estabelecendo agora em função, né, da liberdade de movimentação e tal? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque eu tenho um pouco dessa questão aí pairando pela minha cabeça. Márcia, eu acho que a gente tem que considerar que o trabalho híbrido durante a pandemia não é a mesma coisa que o trabalho híbrido pós a pandemia. Então, hoje, agora, a gente está iniciando uma experiência diferente da que foi o trabalho híbrido durante a pandemia. E durante a pandemia, a gente teve momentos diversos, né? E aprendemos a lidar com a família em casa, com os barulhos, com o vizinho fazendo obra, e também sentimos falta de encontrar os amigos, sentimos falta de encontrar os colegas. Então, são momentos, agora é um momento diferente, e da minha experiência, o pior é a reunião híbrida, quando tem gente presencial e gente remota. Isso está ficando mais difícil.
mesmo para quem tem experiência global, né, que já aconteceu um pouco isso, essa é diferente, né? Quem está presencialmente ali, aquele grupo, versus os outros que estão na tela, né? Então, são coisas novas que vão surgindo, a gente vai aprender a lidar com o avião voando, né? Vai ter que aprender a mexer nisso com o pleno voo. E, diretamente à sua pergunta, a gente vai precisar discutir quando e por que precisa estar junto melhor do que a gente tem discutido. Porque todo mundo tem a sua ideia de que estar junto tem algumas vantagens e que estar remoto tem outras vantagens. Então, melhor, estar no escritório presencial tem umas vantagens, estar em casa tem outras vantagens trabalhando remotamente, ou não é, como você falou. A questão é, quando a gente vai estar junto por algum motivo, isso é o que a gente precisa discutir. O que é importante? O que acontece quando um grupo de pessoas resolve ficar fisicamente juntos ou até virtualmente juntos? Porque também todo mundo estava cansado, em reunião atrás de reunião, das 8 às 20, sem intervalo para ir no banheiro ou almoçar. Também está tudo reclamando disso, também vai esquecendo, né? Então, assim, a gente está junto por quê? É isso que a gente tem que responder. É isso que as empresas têm que responder. O que a gente quer fazer juntos? Assim, ou quando estamos todos aqui, ou quando estamos fisicamente juntos. E qual é a vantagem de um e do outro? Eu, pessoalmente, acho que na gestão de cultura, na gestão de carreira, você precisa ter encontros regulares, presenciais de um e do outro. Também acho que para a inovação é importante. Porque as ideias acontecem entre as reuniões mais do que nas reuniões. Nas reuniões você tende a ter uma preocupação em dizer o certo, em parecer que está contribuindo com o seu papel, aquele negócio precisa ser mais inteligente que o outro. E quando você está andando no corredor, tomando um cafezinho, você se desprende dessas obrigações, você vira mais autêntico. Sendo mais autêntico, você é mais livre você dá as ideias que você pensa e você constrói, você inova. Então, entre as reuniões são momentos importantes. Então, eu ponho todos esses temperos para a gente definir o sabor do que a gente quer. Eu vou construir aqui com o Sérgio, né? Eu acho que eu concordo e eu acredito que quando a gente está junto, tem uma energia super positiva. O que eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade é como a gente acolhe quem não está, né? E aí eu vou falar pela minha experiência mesmo, assim. Eu tomei uma decisão de vida de fazer né, um distanciamento desse lugar. E quando eu tomei essa decisão, assim, né, de forma consciente, eu sabia que em algum momento meu time poderia se encontrar e eu não estar. Mas quando realmente aconteceu, eu me senti super mal. Principalmente quando eram todos os líderes, né? Então todos os gerentes de RH se encontraram e eu era a única que não estava lá. Estava por vídeo. E, claro, teve conversas que aconteceram que eu não participei. E isso me fez me sentir também um pouco ali deslocada. Tinha piadas que aconteceu fora que eu não estava ali, não ouvi. Mas, ao mesmo tempo, o grupo, no final, fez um acolhimento para mim, sabe? Então, assim, eles falaram, poxa, Cá, aconteceu isso, 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 e que pena que você também não estava aqui. E por quê? Porque para mim, naquele momento, para mim, óbvio, um dia eu fiquei triste porque eu não estava lá. Mas pelos 6 meses que eu fiquei longe, a experiência foi transformadora para a minha vida. Então, eu não abriria a mão dos meus 6 meses por um dia que eu estava longe. E eu acho que essa foi essa é a sacada desse processo, né? Que a gente tem que ajudar, inclusive, as pessoas a entenderem o momento de vida que elas estão e elas fazerem a medida. Mesmo que em algum sentido algo faça falta ali no meio do caminho, né? Hoje, se todo mundo puder estar junto, ótimo, mas ainda assim, como eu vivi essa sensibilidade, agora eu sou a guardiã aqui, viu? Quando alguém está longe, porque aqui no nosso caso sempre alguém vai estar, porque a gente já tinha times em outros países, a gente tem feito esse wrap-up, esse aquecimento, esse final para a gente poder resgatar um pouco do que foi, como foi o café, para quem não estava presente. Porque a gente entende que quem não estava presente não estava aqui porque não queria ou porque, né? Mas porque talvez estava fazendo algo que era muito importante pessoalmente para a carreira da pessoa ou porque fisicamente realmente não pôde vir. Eu acho que era só essa pitadinha extra, Sérgio, que eu queria colaborar com você.
Eu vou abrir um chamado aqui. A Suzana vai falar, tá bom, Camila? Bem, vamos só seguir a ordem aqui. Bom, eu fechei oficialmente o chat, mas se alguém quiser continuar postando, mas temos uma ordem aqui. Acho que o Alê, a Sueli e a Suzana. Pode ser nessa ordem? Vamos lá. Obrigada, Sérgio. Boa ideia, gostei. Posso ir? Sim? Eu queria... A gente falou muito de cultura, né? E as pesquisas lá que vocês trouxeram no começo falam dessa... Uma das queixas, né? Enfim, o assunto é muito complexo, tem muita coisa envolvida quando a gente trabalha remoto, presencial, híbrido. Não é só o local de trabalho, né? Tem mil outras coisas. Mas eu me preocupo assim com o que a gente sente, né? E as pesquisas traziam ali uma sensação de falta de pertencimento, falta de, sei lá, de se sentir acolhido pela empresa, valorizado pelos superiores e tal. Como é que vocês veem a questão da confiança, que eu acho que é uma palavra que a gente não falou muito até agora, né? Porque acho que confiança, né, o ambiente de confiança é uma grande coisa para que uma empresa possa ter pessoas ali que se sintam valorizadas, acolhidas e também livres, né, com mais liberdade e coragem de falar, de errar, de dar ideias, de inovar, enfim. Confiança, para mim, é bem central, né? E tem a ver também com intimidade, com cumplicidade, com pertencimento. Como é que fica a confiança a confiança na distância, né? Muitas pessoas começaram a trabalhar na empresa já à distância. Então, como é que vocês veem a criação ou falta de ambiente de confiança com essa questão do trabalho à distância, o híbrido? Eu acho que a Bertelli é melhor para responder isso. Mas eu vou, porque eu sou mais das antigas, sabe? Então, sendo aí de gente tem outro tipo de experiência. Mas eu acho que, Alejandro, você traz um ponto que é fundamental, né, para mim, da produtividade. Seja o sentido que você queira dar essa palavra, que é a confiança. Para mim, o grande papel do líder é que constrói um ambiente onde haja confiança, segurança psicológica, onde as pessoas possam interagir de verdade, ter relações profissionais com afinidade, que é um pouco do que você traz, e aí daí você tem times de alta performance e times de alta felicidade. Então, acho que você trouxe um ponto para mim, que é como construir confiança com esses novos componentes de distância e tudo mais. Como o líder exerce o papel de hold, né? E consegue ter um time onde as conexões e as competências combinadas trazem alto resultado para todo mundo. Eu acho que como construir a confiança é a pergunta, por isso que eu falei antes, para a Bertelli responder depois. Boa. Eu concordo com o Sérgio que a base é da confiança. E aí eu vou trazer dois elementos que para mim me ajudaram nesse processo e é algo que a gente tem tentado também apoiar enquanto recursos humanos as outras áreas a construir. Antes, quando a gente, apesar de eu falar super bem aqui, em algum momento da minha vida eu sou uma pessoa bem introvertida. Então, eu não sou uma pessoa que fala o tempo inteiro e tal, e tem pessoas que têm essa facilidade, e acho que é ótimo, os extrovertidos têm todo o seu valor, mas às vezes a gente deixa de receber contribuições importantes de uma pessoa que não tem ali total o ambiente de confiança, ou que não se sente confortável em trazer seu ponto e tudo mais. Isso já acontecia antes da pandemia e tudo. Quando você vem para um processo de vídeo e tudo mais, até essa lógica que né, que o digital traz, de você poder levantar a mãozinha, de trazer lugares, ou trazer no chat, a gente foi percebendo que às vezes pessoas que não davam tantas contribuições começaram a trazer outras contribuições, porque se adaptam de forma diferente. E aí a minha sensação, eu acho que a sensação que eu tenho com relação aos mais jovens, às gerações mais jovens, é que elas se jogam mesmo no digital, porque é parte natural ali da construção de mundo que eles têm, né? Então já é mais fácil para eles também. Então, juntando esses dois pontos, o que a gente começou a fazer? A gente começou a trazer experiências e técnicas para dar espaço para as pessoas falarem. Então, usar esses modelos de trabalho digitais, esse mural,
Jamboard, todas essas tecnologias, para dar espaço de fala para quem antes nem tinha no presencial, porque a pessoa nem tinha coragem de se pronunciar. Então, a gente percebeu que isso começou a trazer mais confiança entre os times, porque a mesma pessoa que não falava ou que não era a primeira a levantar a mão, ela começou a ter um espaço garantido dentro do trabalho, porque tinha no check-in, tinha no check-out, às vezes a gente fazia uma retrospectiva, a pessoa podia trazer, e mesmo que ela não falasse, aquele assunto era abordado porque tinha um facilitador. Então, eu pessoalmente acredito muito nessas técnicas e eu acho que elas podem ajudar. E o segundo, que o Alejandro até colocou da questão da segurança psicológica, que é de você realmente se aproximar do que está acontecendo. Assim. De novo, eu nunca fui uma pessoa que me interessou muito pela vida pessoal das pessoas. Esse era um ponto meu. Eu não sou aquela pessoa que vai falar, oi, Sueli, tudo bem? Como é que tá a sua vida pessoal, sua família? Assim, eu nunca fui essa pessoa. Então, quando eu virei líder, eu percebi que eu precisava ser um pouco mais, porque eu precisava saber se as pessoas estavam bem, né? E a pandemia me ajudou nesse sentido. Porque como gente, olha, assim, no primeiro mês da pandemia eu perdi minha avó, e meu marido também perdeu a avó dele. Tipo, foi em março, abril e maio de 2020 que a gente perdeu. Então, logo de cara, assim, já foi um momento super difícil e eu tive que abrir para o meu time que eu não estava bem por isso, né? Então, eu falei, caramba, se eu não estou bem por isso, e muitas pessoas podem não estar. E aí começou a vir toda a questão das famílias, as mães com dificuldades, os pais com dificuldades, e a gente começou também a trazer mais espaço. Então, eu, pessoalmente, foi um processo para mim de conseguir me abrir mais e também me importar com o que estava acontecendo com as pessoas, muito mais do que eu me importava quando eu estava no presencial, porque estar sentado do lado da pessoa não significa que você sabe da vida dela e o que ela está passando, né? E tudo que está acontecendo. Então, eu também senti que isso me ajudou a me aproximar e falar melhor sobre isso. E a gente trouxe esse aspecto da segurança psicológica para ajudar nessas conversas, até no nosso programa de lideranças, para que os líderes se sentissem confortáveis em ter esse tipo de conversa, de saber do pessoal da pessoa mesmo, que é importante para saber se ela está bem, se ela precisa de algum suporte extra, se tem alguma coisa extra que ela precisa fazer. Então, a gente teve essas 3 ações, né? Trouxe as ações de facilitação, que ajudaram muito, trouxe na formação dos líderes esse cuidado e esse trato emocional, a gente trouxe psicólogos para conversar e como os líderes poderiam fazer melhor essa conversa, inclusive a gente teve falecimentos aqui na Nexa, né? Porque a gente é uma empresa de 5.500 pessoas, então a gente teve profissionais que morreram de Covid. Então, como que o líder falava isso com a equipe, como ele tratava isso no luto, a gente trouxe profissionais para nos ajudar nesse sentido. E, por último, a gente trouxe esse trabalho todo na formação das lideranças, que também a gente ajudou bastante. E é isso. Obrigada, Cami. Sueli, você é a próxima da fila. Vamos te ver aqui. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu aproveito já para dizer que o Sérgio já puxou o assunto aqui de casa, porque tem uma obra que acabou de começar a sua atividade diurna aqui, viu, Sérgio? Sorte do pessoal da Votorantim, né, para ver esse monte. O ponto que eu trago aqui é que eu compartilho muito dessa visão que vocês trouxeram de um tamanho não vai atender todo mundo, né? Não tem uma fórmula, tanto pelo perfil das pessoas, eu acho que os introvertidos, eu acho que estão sentindo mais essa migração para o presencial, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho alguns exemplos em casa. As gerações, né, eu acho que as gerações mais jovens se adaptam muito bem a esse modelo híbrido e também a necessidade, né, o momento em que um jovem está começando, ele precisa um pouco mais de acompanhamento, que o presencial favorece muito, e eu acho que o próprio jovem consegue perceber isso, ou alguém que está ingressando numa empresa. Tudo isso me traz um caldeirão de necessidades novas para o profissional de RH, porque eu também vejo uma influência muito forte do primeiro líder da organização. Se ele acredita no comando e controle e ele vai para o escritório, todo mundo sente a necessidade de ir para o escritório para ser visto. Eu já tive uma pessoa da minha equipe que foi mal avaliada, porque todo mundo combinou que a posição dela era possível ela ficar remota. Mas no momento em que os demais começaram a ir para o escritório e ela se manteve em alta produtividade, mas não indo para o escritório, na avaliação dela apareceu, olha, a gente está achando ela meio distante, a gente praticamente não a vê, mas a gente não precisava vê-la, a gente precisava que ela entregasse.
mas eu percebi isso na hora da avaliação da minha equipe. Então, a pergunta que eu trago para vocês é como é que vocês têm visto essa influência ou esse trabalho do profissional de RH em conseguir trazer para a liderança da organização esses modelos, essa diversidade e aplicar de maneira customizada esse modelo na organização. Como disse o Sérgio, você não consegue aplicar uma coisa para um operador, mas você precisa ter essa flexibilidade. E muitas vezes isso depende muito da visão e da crença do primeiro líder da organização, né? Como é que tem sido essa experiência para vocês do ponto de vista para o profissional de RH? Sérgio, Cami, vou pedir licença para vocês. Vamos fazer uma coisa que é a seguinte, vamos ouvir todas as perguntas da Nilma, então vamos ver na ordem aqui a Suzana, a Nilma e a Juliana Serraviti, e aí vocês, enfim, fazem uma composição aí, um popurrí para a gente responder, porque se a gente for responder cada uma, talvez a gente não saia daqui na hora, a gente quer propor uma outra atividade também depois. Vocês topam? Então, temos uma pergunta aqui da Sueli, que é como o RH pode influenciar os líderes a terem esse papel, né, de flexível para customizar, né? Qual é o modelo que funciona para quem, quando e onde, né? Sueli, estou aqui, licença poética aqui para resumir sua pergunta. Suzana, diga. Oi, bom dia a todos. Obrigada, Camila, Patrícia, por organizarem este evento, sempre bem legal. Eu queria trazer um pouco um outro lado da minha experiência que eu tenho estado a observar no trabalho que eu tenho feito, principalmente com empresas grandes, que é, por um lado, o home office, a pandemia, ela desvirtuou as resistências que havia ao home office, não é? Eu lembro que o último treinamento, por incrível que pareça, que eu fiz antes, em fevereiro, fim de fevereiro de 2020, foi um treinamento para gerentes de uma empresa multinacional sobre home office, no qual eles queriam dar um dia por semana de home office para os high performers, e os gestores dessas pessoas estavam com medo que elas fossem passear, laurear a PVD, fazer qualquer coisa. Então, e depois, passado um mês e meio, eles me ligaram, ainda bem que fizemos o treinamento, que a gente já estava com a cabeça mais preparada. Então, a pandemia, ela desconstruiu tudo isso e fez com que as pessoas percebessem que o home office, sim, ele é fácil, e como vocês estão falando, de alguma forma, hoje em dia, de uma forma mais consciente e intencional, dá para escolher o que é que faz sentido em cada momento. Aqui faz sentido estarmos presencial, porque temos um propósito para estar todos juntos. Aqui faz mais sentido estarmos no híbrido. Mas eu tenho estado a ver um outro lado, que é a questão associada à história do home office, vem a história da globalização, que a própria Camila falou, eu trabalhei em vários lugares, os mais remotos. Mas eu tenho estado a ver, talvez aqui nós estamos num ambiente que tem acesso a muitos meios, não é? É privilegiado, vamos dizer, nós estamos aqui, falamos inglês, viajamos, essas coisas, mas tem muita gente que foi levada para o home office, que está agora sofrendo, por exemplo, conheço várias organizações que começaram a demitir em massa pessoas que trabalhavam em home office, mas que não falam inglês ou não falam espanhol, então como agora é global, eu posso contratar o cara lá da Índia, que não sei o que fala, que é mais preparado, às vezes é mais barato, isso tudo, ou também do outro lado, não olharem para as condições de trabalho das pessoas que foram enviadas para o home office, que elas sim podem exercer uma função em home office, desconectada pelo computador, mas as condições de trabalho, elas acabam por ser muito pior do que quando elas estavam no escritório. Então, como é que vocês estão vendo esse movimento também de garantir o upgrade? Porque se o home office liberta, está trabalhando em qualquer lugar, quer dizer que eu posso contratar pessoas em todo lado e no mundo inteiro. Então, aqui especificamente para o Brasil, eu vejo que às vezes temos aqui um handicap associado à educação e à formação das pessoas, nomeadamente com os idiomas, e a questão da responsabilização das organizações. Eu não estou dizendo aqui da Nexa, nem das empresas que estão sendo faladas, mas outras que acabam se desresponsabilizando pelo local de trabalho. Eu conheço alguns casos específicos disso que ficou pior do que estava em algum momento, não é? Então, só uma provocação um pouquinho diferente. Nilma. Primeiro, eu queria agradecer essa conversa aqui, tá uma delícia ouvir a Camila, o Sérgio falar, assim, outras perspectivas, né? E, na verdade, o que eu queria não era trazer uma pergunta, é trazer mais um temperinho aí, assim, para a gente trazer outras perspectivas para essa conversa.
Eu acho que uma coisa, toda vez que a gente está falando do futuro do trabalho, a gente pensa muito nesse lugar do copo vazio, né? Assim, do que está faltando, a gente fica na polarização também. O que um é melhor que o outro, né? E eu acho que a gente perde um pouco esse lugar que a gente teve, que eu acho que foi uma resposta muito grande, muito rápida para a pandemia, de trabalhar de uma forma que a gente nunca pensou. Né? Ninguém estava preparado para a pandemia e eu acho que a gente se adaptou de uma forma muito com perdas no meio do caminho, né? Mas assim, no final do dia a gente funcionou, a gente conseguiu funcionar. Então, acho que como que a gente consegue não perder, né? Continuar ligado, conectado a essa potência que foi esse poder de adaptação. Né? E para a gente não ficar tentando tudo colocar em caixinhas, né? Assim, para não perder e não reduzir um pouco esse lugar mesmo das possibilidades que a gente tem, né? De viver possibilidades infinitas, né? Que pode ir muito além do presencial, do home office, do híbrido, né? E, assim, eu acho que também um outro ponto é que a gente sempre fica procurando esse lugar do perfeito. Qual que é a solução mais perfeita, né? E assim, em qualquer escolha, né? Cada escolha tem uma renúncia. E a gente aprender a conviver um pouco melhor com isso também, né? Assim, que de repente tem aquela solução para esse momento, ela não é a perfeita, mas é o que dá para a gente ter na mão, né? Então, acho que são esses dois pontos que eu queria trazer. Dessa potência que a gente acessou, em ter que adaptar a um contexto que a gente não imaginava e a gente se adaptou. Então, como que a gente pega esse aprendizado, né? E a gente não se desprenda de novo desse lugar da potência, né? E o outro, da gente lidar melhor com work in progress, né? A gente está assim, não do lugar do perfeito que a gente vai ter uma resposta, né? Então, de lidar um pouco com isso. Acho que é esses pontos que eu queria ouvir de vocês depois. Bom, acho que estou na fila aqui. Todos me escutam? Sim, agradecer a Patrícia e Camila pela oportunidade, todo mundo pelas interações. Ainda no início da conversa, da troca, né, o Sérgio trouxe um ponto que para mim é bem impactante, bem importante, quando ele fala que foi o momento que colocou cada indivíduo para refletir sobre o que faz sentido, né, para si, dentro do que quer para a vida. E eu vejo hoje, talvez por ter uma equipe muito jovem e principalmente uma equipe voltada para a área de tecnologia, o grande desafio que é essas pessoas reconhecerem e terem esse autoconhecimento no sentido de o que eu realmente quero, né? E eu acho que isso acaba refletindo muito no que vocês trouxeram ali, né, a Camila e a Paty, em relação aos dados, né? Eu percebo uma terceirização muito grande dos profissionais em relação às suas expectativas pessoais, né? Então, eu estou saindo da empresa porque a empresa não promove isso, ou porque meu líder não me reconhece o suficiente, não que não exista, né? A gente sabe que isso existe, mas muito delas também não reconhecerem o que é propósito, o que é vontade, o que faz sentido. E acho que a minha inquietação é assim, como a gente pode apoiar, né, como empresa e como RH, como líder, a ajudar essas pessoas a terem mais clareza sobre os caminhos que elas realmente desejam percorrer. Que eu acho que é um fator bem determinante nesse momento de ruptura que a gente está vivendo, né, de mudanças e adaptações. Obrigada, Ju. Antes de passar para a Camila e para o Sérgio, eu só quero dizer que as pesquisas também, a gente tem que ter um olhar para as pesquisas não como uma verdade absoluta. Bom, primeiro que essa pesquisa que eu estou trazendo, esse recorte, a gente já vê sinais de coisas parecidas acontecendo no Brasil, mas é uma pesquisa que foi feita em UK, Reino Unido, Estados Unidos e na Ásia, né? Eu acho que a pesquisa, ela nos faz pensar, será que isso também está acontecendo na minha organização? E como é que a gente consegue acessar, então, essa informação, mapear
dentro da nossa organização, essas mesmas perguntas, né? E não só simplesmente receber uma pesquisa como uma verdade e sair fazendo ações de soluções rápidas, né? Com base em pesquisas que não necessariamente a gente chegou a perguntar para os nossos colaboradores ou para a nossa organização, né? Então, acho que é importante ter esse discernimento também, assim como usar um modelo que funcionou numa indústria, numa empresa, fazer um copy-paste e usar o mesmo modelo sem, de fato, entender se cabe também para todas as organizações, né? Então, só fazendo esse recorte aí para... vocês mencionaram algumas vezes as pesquisas, né? Sérgio, Cami, tá com vocês agora. Boa sorte! Tarefa difícil, né? Então, aqui Não, o mas desafio... assim, você vê a riqueza que é a interação no ambiente onde há confiança, né, das pessoas. Primeiro, de alguma maneira, não tem uma relação hierárquica aqui. E por mais que eu e a Bertelli sejamos tímidos, né, que a gente consegue falar o que a gente pensa. E é incrível, né, como a questão de ego, né, quando você vê pessoa que você conhece, parece que fica mais nervoso quando você não conhece. A gente vai se liberando dessas coisas. Eu nem dormi à noite, Sérgio. Eu imagino, eu não dormiria também. Mas é porque isso é gostoso, né? Então, aí você veja o tamanho das contribuições dessas perguntas, né? Eu vou dizer o que me veio à cabeça, quando, por exemplo, a Sueli falou sobre a questão do papel do RH e o líder lá do topo que define. O líder deixa o tom da organização, né? Cada vez menos, mas ele é uma pessoa que deixa o tom, deixa as coisas mais fáceis ou mais difíceis. E realmente o papel do RH é qual nessa história, né? Como que ele contribui para a organização? Eu acho que a questão do RH é assim, como contribui para que a organização vença, assim, mais etéreo, porque o que é vencer, aí você define o que é vencer, né? Você tem que ter liderança e talentos para que a empresa vença. Eu podia dizer para gerar valor, para crescer o negócio, mas não preciso dizer para que ela vença, porque eu acho que é um termo maior do que só gerar valor para o negócio, né? Acho que tem muitos valores aí na história. E o papel do RH é descobrir o que faz mais sentido para que a organização vença e trabalhar nesse sentido, porque, pelo menos na minha trajetória, ou você discute muito bem o que você acredita e luta por aquilo, porque não dá para você fazer o que manda, você fazer o que você acredita. É bom ter alinhamento, né? Senão você está no lugar errado. Então, eu acho que é por aí que eu elaboro em cima do que a Sueli falou. O que a Suzana falou me trouxe umas questões meio diferentes também, né? Porque ela trouxe um pouco dessa questão da globalização e das diferenças de recursos. E na minha cabeça, o que isso trouxe foi toda essa uma questão de equidade, que é um tema tão importante na sociedade hoje. A equidade, as pessoas terem recursos, as pessoas terem condições, as pessoas terem oportunidades, as pessoas... Ela ainda menciona, né, a questão educacional do Brasil. Enfim, eu acho que esse tema é um tema que a gente tem que se debruçar muito e ver essa questão de equidade e de oportunidades e de minimizar essas diferenças sociais tão fortes que existem hoje, né? Muito bom. Posso fazer só um comentário sobre isso, Sérgio? Que a gente tem um exemplo aqui muito bacana, que é esse programa de trainee. A gente nunca tinha conseguido fazer o mínimo da lei ali para pessoas com deficiência, né? E aí como a gente está muito engajado no trabalho, era vergonhoso pelo menos não conseguir cumprir o que a legislação nos obriga, né? Nos pede ali. E nosso objetivo é até ir além disso. E aí a gente fez um programa de trainee no Brasil para pessoas com deficiência, com foco em pessoas com deficiência.
e 70% do nosso grupo estão em outros estados, não estão em São Paulo. Então, foi algo inédito para a gente, e está sendo tão bacana eles participarem do programa, e eles vão para um programa de desenvolvimento nosso, até que é famoso, que é o Potenciar, que é para os nossos grandes talentos de todas as empresas do Grupo Votorantim, e para alguns encontros presenciais a gente vai fazer, inclusive, uma dinâmica de trazê-los, né? Alguns têm uma deficiência que tem uma necessidade específica ali dentro da aviação, e a gente está dando o suporte nisso. Então, foi algo que só o teletrabalho nos possibilitou de fazer, porque se a gente não tivesse, provavelmente, não teríamos nos arriscado a trazer uma pessoa de outro estado para ser profissional ou efetivo mesmo. E a gente vê empresas assim como a Nexa, né, ajudando, e acho que tem toda essa onda favorável, né, por todo o tema de ESG aqui na mesa, né, e aí eu junto com o que a Nilma falou. Nilma, eu achei que foi assim, para mim foi um insight tanto que você trouxe, valeu um dia já, e o dia está começando, porque eu gostei dessa questão de possibilidades infinitas, né, e trouxe de novo a questão da cada escolha tem a sua renúncia. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para tirar disso tudo e para criar em cima. Então, essas possibilidades infinitas foi marcante. Te agradeço demais por isso. Foi muito legal. E, Juliana, esses jovens estão dando trabalho, né? Oi, Juliana. Nossa, pensando... Esses jovens, assim, aqui, estou olhando meu filho, que é esse jovem também. É uma questão geracional que a gente ainda tem que aprender muito, né? Muito. Vou comentar, então, o que a Juliana falou, né, dessa coisa do profissional mais jovem, saber o que quer e tudo mais. Gente, até hoje eu nem sei o que eu quero, assim, sendo super transparente com vocês. Eu tenho 32 anos, eu ainda acho que eu tenho 20 e poucos, porque eu não sei se eu sei o que eu quero, não. Eu sabia que eu queria estudar em Oxford, Camila, era o sonho da minha vida, então eu fiz tudo para fazer isso. Foi incrível, não perdi, pelo contrário, assim, foi a melhor experiência da minha vida. Mas esse era um tipo de escolha pessoal que eu fazia que provavelmente as pessoas falavam, essa daí tem, né, alguma coisinha estranha, porque não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Então, o que eu penso um pouco sobre isso, e às vezes é polêmico, mas eu acho que a gente está aqui no ambiente de confiança, como que a gente pode repensar. Eu acho que a gente não tem mais que reter as pessoas, sabe? Eu não acredito na palavra retenção. Quando eu escuto essa palavra, eu sinto até um frio na espinha aqui. Eu acho que a reter, primeiro, a gente não rete ninguém, né? Nem nosso parceiro, nem as pessoas que a gente ama estão retidas ali com a gente. Quanto mais um profissional. Então, talvez seja o momento da gente repensar o que é as pessoas escolher estar com a gente, mesmo que esse seja um tempo menor do que a gente estava acostumado a ter no passado. E aí demanda do RH outra competência, que para mim é gestão do conhecimento. A gente tem medo de perder as pessoas porque a gente faz muito mal gestão do conhecimento. Se a gente fizesse bem, se a gente tivesse os documentos organizados, se a gente tivesse algum processo ali, aqueles que têm essa possibilidade mais organizado, a gente não teria tanto medo de perder as pessoas. Porque as coisas são tão dinâmicas que as pessoas também aprendem a fazer as coisas novas o tempo inteiro. O que eu fazia 2 anos atrás, eu já não faço agora. Mas a informação de 2 anos atrás me ajuda a fazer melhor o que eu faço agora. Percebe que são coisas diferentes? Então, eu gosto muito da ideia de que concordo que a gente tem que ajudar as pessoas a pensarem mais sobre elas mesmas. Isso é essencial. Eu acho que os jovens precisam ter mais mentores, pessoas que façam perguntas, para que minimamente a pessoa saiba fazer as escolhas com consciência. E pode ser que a consciência, inclusive, faça com que ela escolha ir embora. E tá tudo bem. Né? Então, essa é a minha contribuição um pouquinho nesse ponto, assim. Acho que a gente pode repensar o que é retenção. E se as pessoas estão ali é porque elas valorizam estar ali, e inclusive pode ser que elas estejam ali porque elas têm a possibilidade de fazer coisas diferentes, né? Eu mesmo sou uma pessoa que meu maior tempo de empresa foi 3 anos. De empresa fazendo a mesma coisa, assim. Dentro do Grupo Votorantim, por exemplo, eu já estou há 5 anos e meio, quase 6 anos. Mas eu já passei por 3 empresas do grupo.
né? Então, qual que é a sensação? Será que estão me retendo ou será que não? Né? Se eu perguntar para a minha chefe da minha primeira empresa do Grupo Votorantim, pode ser que a percepção dela é que não me reteve, porque eu já estou em outra empresa dentro do grupo, né? Então, é muito paradoxal a questão de ficar ou não, de ir ou não. Então, o convite é para repensar um pouco isso, assim, e talvez atuar onde a gente realmente tem um pouco mais de força, que é na gestão do conhecimento, em como a gente ajuda as empresas a se organizarem mais nesse sentido. O Alejandro veio jogar água no meu chopp. O Alejandro veio jogar água no meu chopp, mas continuo agradecido a Nilma pelas possibilidades infinitas. Não, é um convite a um chopp, na verdade. Topado. Vai rolar um presencial. Gente, eu acho que a gente poderia ficar aqui. Primeiro que o papo tá uma delícia, e eu acho que o papo vai abrindo muitas portas, né? Outras temáticas que a gente pode discutir nos próximos encontros. A gente queria um momento agora, talvez, de assentar a construção de sentido, né? O que a gente ouviu e o que a gente pensa em fazer com isso, né? A gente vai fazer uma quebra de sala agora, a Paty vai explicar, vai ser um jogo rápido, mas só para a gente uma tentativa de assentar tudo que a gente ouviu aqui e também ouvir outras perspectivas, né, com outras pessoas. Então, vamos fazer uma quebra de trios, Paty, ou de dupla. Cato aqui apanhando, consegui remover o destaque, vocês voltaram, vamos ver se agora dá certo. A gente vai dividir em trios, só um minutinho. Cá, você consegue cuidar aí da remoção do Sérgio enquanto eu vou passando a consigna? Sim. Uhum. Beleza. Então... Como assim? Sem aviso prévio? Ai, como assim? Então, uma das coisas muito importantes para a gente é essa construção de sentido que a Camila falou. Então, a gente... A Camila não conseguiu te remover, Sérgio. Deixa eu ver aqui. Vai dar agora. Não precisa. Eu sou irremovível. Ele não é removível, retensível, não tem. Ai, gente, vamos ver se... Põe a gente junto. Eu vou dividir essa... Eu estou dividindo a sala e eu já removo o Sérgio. Tá. Remover é tirar o spotlight. Então, beleza. A gente vai dividir vocês em em trios, e eu vou colocar aqui no chat as perguntas. Então, o que é importante? Para a gente é muito importante na OIP a gente criar esse significado coletivo e dar voz para vocês que ficaram aqui ouvindo, mais passivos, embora tenha tido participação. Então, a gente criou 3 perguntas, que é baseado numa estrutura libertadora, que é uma dinâmica justamente de fazer sentido, né? Então, a gente vai trazer essas 3 perguntas. Como vocês estarão em trios, a gente não vai ter tempo para responder profundamente as 3 perguntas, então a nossa sugestão é para vocês escolherem uma pergunta para responder nos trios. Então, compartilha o seu contexto atual, a partir do que você escuta, que padrões que você percebe presente na sua organização, que hipóteses, conclusões, e, se possível, pensar sobre que ação que faz sentido para mim hoje, a partir do que eu escutei nesse painel. Então, não vai dar para a gente aprofundar e fazer todas as perguntas, mas levem essas perguntas para casa, para que vocês possam seguir respondendo. E quando a gente voltar, a gente vai ter um fechamento aqui, com base nesse diálogo que vocês vão ter agora em trios. Boas conversas. A gente vai ter algumas duplas e alguns trios. Ótimo. Boas conversas.